Fala galera, estamos aqui de volta e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos matemáticos, cientistas, chame de o que quiser, que eu mais admiro, que é Arquimedes. Você conhece Arquimedes, ou pelo menos já ouviu falar dele. Talvez você tenha ouvido daquela história que é a mais famosa que tem. Infelizmente, essa história, justamente por ser marcada pelo episódio da Eureka, que literalmente é a história de que Arquimedes descobriu isso, estava na banheira e saiu correndo pela rua, gritando isso, faz parecer que Arquimedes era meio que um bobalhão. Pronto, aí fica parecendo que é, sei lá, um velho gagá, um carinha que descobriu uma coisa interessante. Mas Arquimedes, ele era o sujeito que é considerado por muitos, inclusive por mim, como o maior matemático do mundo antigo. Talvez discordem, mas como eu falei, é por mim, eu ganho na votação de mim contra ninguém. Então, Arquimedes, ele era um cara genial. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, vou trazer a atenção algumas coisas que ele fez, algumas coisas que ele descobriu, que ele contribuiu, e vocês vão ver o quanto Arquimedes ajudou ao desenvolvimento científico e matemático. Você deve ter ouvido aquela frase de Newton, que ele disse que se ele enxergou mais longe, é porque ele estava nos ombros de gigantes. Pois bem, Arquimedes com certeza é um dos mais altos desses gigantes que tem aí, né? O que é uma máquina para você? Você saberia dizer quem foi o inventor da máquina? Aí você pergunta, que máquina? Tem várias máquinas, né? Existem máquinas de cortar cabelo, máquina de lavar roupa. Mas calma, eu estou falando no sentido físico. Máquina, no sentido físico, é tudo aquilo que você usa para fazer um trabalho se tornar mais fácil de ser concluído. Então qualquer coisa que te ajude é uma máquina. E existem máquinas primitivas. Na verdade, todas as máquinas que existem hoje, tirando as eletrônicas, todas as máquinas mecânicas são basicamente adaptações e sistemas que envolvem máquinas primitivas. E você sabe quais são, você conhece. Por exemplo, você já subiu uma rampa? Uma rampa é uma máquina. Você já usou uma alavanca? Outra máquina. Já usou uma polia, ou também chamada de roldana? É uma máquina. Arquimedes foi o cara que, se ele não descobriu, ele aperfeiçoou esse uso de máquinas. É engraçado que todo mundo que vê depois de Da Vinci, que inventa alguma coisa, o pessoal costuma falar, esse cara é o novo Da Vinci. Bem, Arquimedes eu diria que então era o velho Da Vinci. Qual é a coisa mais inteligente que você já pensou em fazer com uma rampa? Não sei, né? Arquimedes, ele teve uma ideia genial, porque ele via as pessoas tentando, pegar água do rio, eles iam lá, metiam o balde, carregavam aquela água, depois metiam outro balde, carregavam aquela água. Então, Arquimedes, ele usando máquinas simples, que simplesmente era rampa e alavanca, ele criou o que chamamos de parafuso de Arquimedes, como diz a foto aí. Olha só o que ele fez. Ele criou um parafuso que você coloca dentro da água e você vai girando essa alavanca. De acordo com o giro da alavanca, a clara do parafuso vai rodando, ele vai suspendendo a água por entre a espiral do parafuso. Então, com o tempo, a água está saindo cá em cima. Isso é uma coisa genial, porque as pessoas lá, tinham um trabalho para fazer, que era tirar água, não era igual hoje em dia, que tudo vem encanado, mas Arquimedes facilitou muito a vida das pessoas. E tem gente até hoje em dia, em lugares mais remotos, eles usam essa espiral de Arquimedes para poder tirar água de lugares um pouco mais baixos. Outra coisa interessante é que Arquimedes, ele era praticamente um Tony Stark da vida lá. Certa vez ele apostou com um rei. Não era uma aposta hostil, era uma aposta assim amigável, e que ele apostou com o rei que ele conseguiria mover um navio com apenas uma mão. E aí você deve pensar, poxa, isso é impossível, né? E realmente parece impossível. Porém, Arquimedes, ele, com a sua inteligência, seu conceito, sua ideia, suas ideias sobre a física e a mecânica, ele conseguiu. Como é que ele fez? Ele percebeu aquilo que hoje você estuda e faz cálculos na questão da prova de física, ele realmente trouxe uma aplicação prática. Ele percebeu que se associasse um monte de roldana, de acordo com você associasse ela, você poderia realizar um trabalho muito grande aplicando uma força pequena. E de fato foi isso que ele fez. Ele usou um monte de corda, um monte de roldana. Quando ele girou a alavanca, a corda puxou e o navio na água naturalmente se mexeu. Aí todo mundo ficou impressionado com aquilo ali. É claro que você também deve saber da grande ideia dele quando ele deu o início à hidrostática, quando ele descobriu o mistério da coroa. Será que a coroa tinha sido falsificada ou não? Aí ele percebeu uma coisa bem simples, que hoje em dia também a gente fala na aula de física como trivial, e ele que descobriu, ele que chegou e disse assim, gente, a relação é essa.
Ele percebeu que a água, quando você coloca um corpo dentro da água, o volume que vai subir é o volume daquele corpo. Então, se você pesar o volume que transbordou, você vai ter o peso daquele corpo. E se você souber o material daquele corpo, você sabe se aquele peso, se aquele corpo está com o peso certo, se é exatamente daquele material. Se tiver mais alguma coisa ou menos alguma coisa, é porque está modificado. Então, ele que chegou naquele dia daquela história da coroa, que eu não vou repetir de novo aqui, mas ele também deu o estopim para o estudo da hidrostática. Arquimedes ele também se empenhou, ele se tornou um tipo de engenheiro de guerra. Na época na cidade que ele morava, que era Siracusa, ele era muito amigo do rei, o rei Hiero, eu não consigo falar porque a língua é pegada, Hiero. Então, ele era muito amigo do rei e o rei sempre ficava com medo de ser atacado um dia, não sei, por algum exército inimigo. Eles eram amigos, né? Aliados dos romanos. Então eles não precisavam estar com tanto medo assim. Mas Arquimedes, ele foi convencido, né, de tentar ajudar. E ele criou um monte de armas, né? Armas de catapultas. Você vê que tudo tem a ver com alavanca, com disparador de flecha. E deixou tudo guardado ali. Muito tempo se passou. Então aquele rei, que era amigo de Arquimedes, tinha morrido já. Agora era o neto dele, que era um neto meio idiota. Ele traiu Roma, então Roma foi para cima dele para atacar. Então, esse neto do rei, né, que estragou tudo, quando Roma começou a atacar, ele foi forçado a procurar Arquimedes. Então, nessa época aí, Arquimedes já estava bem velhinho. E a era de ouro de Arquimedes, a era que ele era amigo do rei, já tinha passado. Ele estava meio recluso, meio recolhido lá. Ele era tipo Luke Skywalker em Despertar da Força, quando Rey vai lá procurar ele, tá todo lá com aquele capuz, ele tira aquele capuz. Arquimedes foi praticamente assim, eu não sei se foi, mas se fosse, eu acho que combinaria perfeitamente. Tava lá isolado, e o pessoal tinha até achava que ele era tipo meio que um bruxo, porque ele fazia coisas que pareciam impossíveis, e ele realmente fazia coisas que pareciam impossíveis, né? Não, ele não parecia, ele era Luke Skywalker. Ele conseguia, por exemplo, mexer um barco com a mão. Luke consegue sem as mãos. Esse general, então, começou a atacar Siracusa, só que as armas que Arquimedes tinha deixado lá estavam todas em pé e eles se defenderam muito bem. Era catapulta destruindo o navio, era flecha afundando tudo lá, dardo gigante. Tem até um caso aqui que eu não vou dizer para vocês que é um caso verídico, porque tem muita gente que desconfia que isso não pode ter sido verdade, mas é tão legal que eu vou contar. Dizem que Arquimedes preparou um imenso espelho côncavo hiperbólico, e você sabe o que eu tô falando, aquele espelho curvo. E você, se estudou física também, sabe que é aquela questão de quando o raio de luz bate no espelho curvo, ele volta num ponto específico. Arquimedes colocou aquele espelho tão grande, de forma que quando desse meio-dia, o sol estava pino ali, ou numa situação específica, os raios de sol iam bater naquele espelho, iam convergir todos nos navios inimigos. E diz algumas histórias, não vamos saber se é verdade ou não, na verdade provavelmente não é tão assim, mas eu vou contar a versão mais divertida, que é quando ele colocou aquele espelho ali, os navios estavam chegando perto, quando chegou num ponto certo ali, o navio pegou fogo. Pois é, essa história é melhor. Agora, a história mais verídica pode ser que, tipo, simplesmente pode ter desfocado o olho, o pessoal, meus olhos, não consigo ver nada, ou então dá uma fumacinha ali sai uma fumacinha da vela, mas, tipo, mesmo assim. Então, Arquimedes, ele foi esse cara tão incrível que criou tudo isso para defender a sua cidade. Acontece que, infelizmente, estamos falando de Roma, né? E Roma, você não lembra da história de que Siracusa derrotou Roma, porque eles foram derrotados no final. Roma, finalmente, Marcellus, que não era tão besta assim, apesar dele ter tentado e percebido que não estava conseguindo, porque aquela cidade parecia que tinha uma coisa mística, né? Uma coisa que acontecia lá, ele conseguiu invadir, fazendo um buraco na muralha, e conseguiu invadir e tomou a cidade. Só que ele sabia muito bem, ele percebeu, na verdade, que aquela defesa de Siracusa não era uma defesa natural. Ele percebeu, isso aí é arte de Arquimedes, que todo mundo conhecia quem era Arquimedes. E ele mandou, vão lá, vocês podem saquear tudo, mas tragam Arquimedes vivo. Um soldado que achou Arquimedes, o que é que ele estava fazendo? A cidade pegando fogo lá. E o que é que Arquimedes estava fazendo? Sim, ele estava tentando resolver um problema de matemática, no chão, na areia, desenhando lá geometria e tal. E o soldado chegou, ei, você aí, levanta aí, bora passando que o general quer ver você. Aí Arquimedes chegou assim, sai da frente que eu estou resolvendo minha questão aqui, eu não gosto de ser interrompido. Aí o cara foi, pisou, né, ele estava escrevendo no chão, pisou, desmanchou o desenho que ele estava fazendo, Arquimedes ficou pirado e largou o pauzinho que ele estava escrevendo assim, começou a bater no soldado, o soldado ficou retado e
matou Arquimedes. E foi assim que Arquimedes morreu, com sua dignidade intacta. Só que Marcellus, ele reconhecia que Arquimedes era um gênio, né? Ele queria até, provavelmente ele queria recrutar Arquimedes agora para o seu lado, e quando soube que Arquimedes morreu, que o soldado matou ele matou o soldado que matou Arquimedes. Então Arquimedes teve essa vida, assim, ele foi um cara muito inteligente, ele foi genial, na verdade. Não baixou a cabeça nem sequer durante o momento da morte. Se bem que eu acho que literalmente ele baixou a cabeça para resolver a questão que ele estava fazendo. Se tiver que morrer, vamos morrer resolvendo questão de matemática. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, segue em tudo que puder. A gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Qualquer coisa, deixa nos comentários aí, sugestão, estamos aí. Tchau, tchau, gente, tenha um bom dia.